tá? Então, dando início a esse segundo seminário de casos, né? Sejam todos bem-vindos, depois vai ficar disponível o link. Então, a nossa ideia é trazer de forma multidisciplinar dentro da MTC, né? Acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, exercícios terapêuticos chineses. Para vocês terem uma ideia ampla, né, de como se trata em todas as áreas da medicina tradicional chinesa. Então, iniciamos com o caso esse aqui é um caso, na verdade, da professora Michele, né? Sim. Pode emitir aqui mais 2 participantes. Vamos lá. Bom, essa é um estudo de caso. Uma paciente do sexo feminino, 51 anos, com diagnóstico ocidental de ansiedade e depressão. História da doença atual, precisou passar por procedimento de angioplastia há mais ou menos 4 meses. Então, nós temos aqui as principais revisões dos sistemas, né? Os sintomas complementares dessa paciente, o que ela relata, porque muitas vezes, como vocês sabem, o paciente chega com uma queixa e, na verdade, ele tem múltiplas disfunções, né? Não é só uma queixa. Às vezes ele chega por uma dor no ombro e ele nem sabe que, na verdade, ele está com uma insônia, aquele processo de alergia dele é uma disfunção que ele tem há anos e consulta dermatologistas, enfim, consegue uma solução, e com a acupuntura e a fitoterapia ele consegue uma ação rápida e efetiva, né? Então, dentro dessa revisão, a gente verificou nessa paciente que ela tinha insônia, calor noturno, hemorroidas, hipertensão arterial, osteoartrite, indigestão, né, quando a gente avalia a parte digestória, ali indigestão, queimação, gosto amargo na boca, são fatores todos importantes. Às vezes a gente vê aquela vasta ficha e pensa, puxa vida, será que eu tenho que fazer todas essas perguntas para o paciente? Sim, aí quando a gente apresenta o caso e começa a entender, a gente vê que toda essa complexidade, né, que esse paciente apresenta, ela é importante, né, no final para o diagnóstico, como nós vamos ver logo a seguir. Então, essa paciente também referia cansaço, né, dor cervical e lombar, e isso é o carro-chefe, é o que vai trazer também o paciente para vocês, é a dor, né, porque parece que os outros sintomas e as reações ele vai acostumando, né? Não, aquilo ali é normal, a prisão de ventre é normal, né? Tinha uma paciente, não, é normal, eu fico 5 dias sem ir aos pés, né? Então, aquilo ali já ficou normal para ela, né? Mas aí a gente sabe que não existe alguma coisa, então, por isso a importância, né? E ele muitas vezes nos procura quando ele já não consegue caminhar, né? Eu tinha um paciente que chegou, ele tinha que ficar deitado na maca, né? Aliás, na sala de espera aqui, porque ele já não conseguia nem deambular, né? Então, a história para nós é assim, né? Eles chegam, geralmente, o que traz para a acupuntura é a dor, né? E o resto vem no próprio interrogatório. Bruxismo, tensão da articulação temporomandibular. Aqui é no outro. Bom, ainda nessa paciente, né? A gente tem uma parte no interrogatório que são os aspectos emocionais, eles são muito importantes, né? Vocês sabem disso. Então, ela apresentava irritabilidade, melancolia, angústia,
muito sentimental, passou por sucessivas perdas, morte da mãe há 3 anos, morte do cachorro de estimação, e hoje o cachorro é um ser da família, né, digamos assim. E lembro aquele caso, vocês lembram, o Rogério dá risada, porque, na verdade, o nosso Shih Tzu, né, o outro membro da família aqui de casa, nós estávamos no primeiro curso de fito em Santa Maria, e o meu cachorrinho comeu uma meia. Eu lembro, Barão. Vocês lembram dessa história, né? Sim, sim. O problema foi o chulé do João Barão, hein, que matou o cachorrinho, não foi, não? E aí, naquele dia, assim, a gente já... Cheguei de Santa Maria, o cachorrinho já estava quase morrendo, a gente conseguiu reverter o processo, né? E, lógico, ele teve que fazer uma cirurgia na quarta-feira. Hoje o veterinário é meu paciente e a gente sempre lembra essa história, tirou 16 centímetros, né, o cachorrinho, e conseguimos salvar o cachorrinho, né? Então, nossa eterna gratidão ao mestre Ruggiero aí também, que naquela época já indicou alguns fitos aí, conseguimos manter, né? Porque somente na segunda-feira ele ia fazer a ecografia, né? E foi descoberto uma meia, né, de futebol, então vocês imaginem o tamanho da meia, o tamanho do cachorrinho. Né? Meia do Grêmio. Meia do Grêmio. Não, acho que era do Palmeiras. Ah. Morte, então, essa paciente, né? O cachorro, voltando aqui à questão dos animais, né? Dos pets, hoje realmente eles fazem parte, né? Da nossa família, digamos assim, né? Então, realmente é um abalo, né? Às vezes a gente tem que buscar a fundo isso aí no interrogatório, que também tem pessoas que se abalam com a morte desses pequeninos, né? Então, a sogra também havia falecido, né, na pandemia, isso aí também acabou levando ela a uma depressão. Morte súbita do filho, de uma colega, também, então, toda a questão aí do medo, da pandemia, né? E, enfim, todas essas perdas que causaram essa ansiedade e está um tanto assustada com a morte, né? Por todas essas perdas. História da doença pregressa, então, ela retirou a vesícula, retirou um carcinoma no nariz, e o pulso e a língua aqui, que são os carros-chefes, né? Isso aqui a gente não pode esquecer, fazer uma acupuntura sem verificar pulso e língua, né? Deficiência, então, na posição do coração, então, aqui foi analisado o TI, né? Do baço pâncreas e o rim do rim. A língua, corpo vermelha e seca, e ponta mais avermelhada, saburra amarela. Hipóteses de diagnóstico. A gente sempre estabelece uma hipótese de diagnóstico. Deficiência do rim, tá? Deficiência do rim. E do rim do coração e do rim, e estagnação do fígado e pulmão. Tá? Então, essa foi a nossa hipótese de diagnóstico. A proposta terapêutica, e nós temos que realizar uma proposta terapêutica, nutrir o rim e sedar o fogo, né? Movimentar o tiro, fígado e pulmão, e retirar essa umidade, né? Resolver a umidade. Então, aqui a gente tem os pulsos, né? Que foi verificado através do TI dos órgãos. A gente tem também análise pelas síndromes, como vocês sabem, aqueles que já realizaram o curso e que estão fazendo o curso, né? E aqui, para o entendimento, sempre utilizando os 5 elementos também, né? Sabendo que essa disfunção da deficiência, tanto da água como do fogo, ocasionaram essa estagnação, né, no dial médio
do fígado, da madeira e da terra, né? Aqui a própria umidade e o pulmão. Então, quase dentro dos ciclos, os 5 elementos praticamente todos comprometidos. E dentro dessa proposta, então, ele está mais lento aqui, nós estabelecemos um protocolo. Né? Então, esse protocolo, nós temos 2 abordagens. Podemos fazer uma abordagem em 2 decúbitos, decúbito dorsal e decúbito ventral. Nessa abordagem, né, utilizamos o canal, o vaso maravilhoso, que seriam os primeiros pontos para abrir e fechar, né, o tratamento. Vamos falar a seguir sobre os mesmos. Circular o TI, IG4 e F3, né, relacionar a proposta terapêutica, a questão da dor cervical e da DTM, né, o TA3, o pericárdio 6 e BP4 são os vasos, né? Então, abrimos pela questão da ansiedade com o pericárdio 6 e fechamos com o baço pâncreas 4. Depois, inclusive, o professor Guilherme tem uma aula hoje, né, sobre esses aspectos, né? Depois nós temos o ID3 aqui, cervical, para todas as cervicalgias também é outro vaso, mas ele não entra como vaso, né, o canal Brumai. E o ID19 também com a proposta terapêutica aqui, da questão da própria dor da DTM. Então, o canal ali, como ele tinha deficiência do endurrim, o trabalhinho que vocês estão fazendo aí, o pessoal que está iniciando, né? O ponto mãe, tonificação do rim 7, do ponto rim 7, do ponto mãe, né? Lá nos 5 elementos, se vocês lembram, é o ponto de tonificação, né? O ponto metal. Para remover essa estagnação, o F3, a estagnação do pulmão P7, Linquier, que ele tem essa ação específica de movimentar o TI do pulmão, aqui a ação do F3 também, movimentar esse TI do fígado, né? E o BP4, que já entra no próprio vaso, né, que é o fechamento, fortalece o TI do baço e remove a umidade. O E36 podemos usar como ponto complementar, como a gente sabe que ele tem muito TI e sangue, né? Faz esse movimento e alimenta também, né? Tonifica o TI e o sangue. Então, nós temos aqui a proposta terapêutica, então, nesse decúbito, né? É nutrir o índice, dar o fogo, movimentando o TI do fígado e pulmão e remover a umidade. Então, por isso que a gente escolheu esse canal aqui, o pericárdio 6, como vocês veem na figurinha, né? Daqueles que ainda não tiveram anatomia. Abertura do Yin Wei Mai, que é um vaso maravilhoso. Tranquiliza o Shen e relaxa o tórax. Então, fechamento, que vai ser o último ponto que eu vou utilizar, o Chong Mai, né? O baço pâncreas 4. Além dele fortalecer o TI do baço, também ele ajuda na questão da umidade. Tá? Então, nas áreas de influência sobre o coração e o tórax, que aqui a gente precisa, que vocês viram lá, a questão do pulmão e do coração anteriormente, né? Então, deficiências de sangue, Xue, né? Alterações emocionais como insônia, ansiedade, agitação mental, tonifica o TI, tonificando o coração. Então, por isso a gente escolheu esse vaso especificamente. Quando eu coloco a primeira agulha, ou, enfim, a última agulha, principalmente a primeira, né? A gente tem que, é o que eu sempre digo na aula, aquela que a gente tem do TI, né? Da manipulação de agulha. A gente tem que fazer despertar esse TI. Então, uma maneira simples, né, da ênfase no sentido da agulha, a maneira mais simples, né? No qual ele vai girar a agulha no sentido horário, né? Então, nessa direção aqui com o polegar fica mais fácil, né? Então, eu faço
esse movimento, né? Ou a raspagem da agulha também. Não sei se ele... Aqui. Então, outro ponto aqui que serve para auxiliar, né? Fazer o T circular, o IG4, que nós tínhamos falado, e eu posso entrar com esse ponto aqui também, que seria o VC6, né? Pode me auxiliar também, que ele é o mar do Ti, a origem do Anti, né? Ele também harmoniza o rim, o sangue, e ele resolve a umidade. Mas, além de toda essa função que a gente viu que precisava na paciente, né? Ele também aumenta essa questão da circulação do Ti. Quando eu uso o IG4, REN mais 6 e F3, quando eu uso o VC6, eu aumento essa circulação, né? Então, essa é a ideia. E o F3, a função é distribuir o Ti do fígado, nutre o sangue, acalma os espasmos, né? Então, ação, nutrir o rim e sedar o fogo. Essa seria a proposta terapêutica desses pontos, né? E movimentar o Ti do fígado e pulmão, diminuindo essa umidade. Então, uma proposta que a gente vê, né, que praticamente nos coloca, digamos assim, como seria adequado, né, uma moxa nesse local, nessa região. A gente tem que observar que a língua, a ponta da língua, né, a língua não era pálida, ela era vermelha e a ponta estava mais avermelhada, que nos indica uma invasão de um patógeno exógeno. Então, a moxa, nesse caso especificamente, ela estaria, para esse caso, seria, né, totalmente indicável, mas ela se contraindica por essa ação específica. Naquele momento, né, que ela foi avaliada, ela tinha essa condição. Então, ele seria contraindicado a moxa por apresentar uma língua vermelha e nessa ponta. Então, pode ser que ele tenha alguma infecção, algum patógeno exógeno que estaria invadindo esse indivíduo, né? Então, contraindicaríamos a moxa especificamente. Usaríamos o VC6 com agulha apenas. Aqui o E19, tração específica da DTM, né, que essa paciente relatava esse desconforto, o TA3, né, que ele vai nutrir esse ponto, e o ID4 também é um ponto. O TA3 com o pericárdio 6, existem inúmeros trabalhos de pesquisa em relação à ansiedade, né? Então é uma boa combinação, o Maciossi utilizava muito essa combinação para ansiedade, TA3 e pericárdio 6. E se vocês forem fazer uma revisão sistemática de ansiedade, um dos pontos que mais aparece é TA3 com pericárdio 6. Então, essa questão da dissolver esse calor, né, e tonificar esse yin, como a gente já viu anteriormente. Sempre me engano, eu vou no outro computador. Vamos lá. Remover, então, a estagnação do fígado, que a gente já falou, né? Remover a estagnação do pulmão, então a gente já tinha conversado também do F3 e do P7, e fortalecer o tiro fácil de remover a umidade. Então, aqui estão os pontos, né, que a gente não tinha comentado, né? Só para localizar quem não está ainda familiarizado com os mesmos. Temos outra disposição, que seria outro decúbito. Podemos mudar o decúbito também, seria outra proposta terapêutica. Existem duas propostas terapêuticas. Seria o decúbito ventral. Aí nossa proposta vai ser abrir com o ID3, o DUMAI, né? E fecha com o B62. Tá?
Então, esse ponto, a proposta terapêutica seria a segunda linha da bexiga, B44, B42 e B47. Posteriormente, vamos falar um pouquinho dele. O rim, tonificar o ponto sul da terra, né? Então, ponto-fonte, tonificar esse ponto-fonte, ponto-terra. Remover a estagnação do quilo fígado, então, com o próprio B18, né? Próprio ponto sul. Remover a estagnação do pulmão, com o próprio ponto sul, o B13. E promover o aumento da energia yang dos rins, BG4. Mais uma vez aparece a moxa, seria excelente, porque ela tem uma língua, se ela tivesse uma língua pálida, é pai teve, né? Sem pensar, né? Moxa e pá. Questão da umidade e da tonificação desse yang, muito propício nesse caso. Porém, ela estaria contraindicada pelos princípios que a gente já conversou. Ponto complementar, então, de fechamento, o B62. Abertura, então, abertura no ID3 do MAI, ponto específico para cervicalgia, né? ID3, áreas de influência na região dorsal, região posterior do corpo, tonifica o yang do rim, fortalece a região dorsal, né? Expele e vento, fortalece a função do rim e nutrir a coluna e cérebro. Também específico para a memória ali, né? Fecha com o ponto Yang-Kiao-Mai. Aí um ponto, pessoal, só retomando isso aqui, os vasos maravilhosos, eles têm sintomatologia, né? Então, ele fechou esse vaso porque ele se encaixa com as queixas dessa paciente. Tá? Por isso que a gente escolheu esse vaso. Então, aqui, como é na região dorsal, né, nas costas, eu não faço o giro da agulha, não faço outra manipulação. Eu prefiro usar a técnica Guanchen, né, a técnica da aranha, né, então eu raspo a agulhinha, a ponta, o cabo, né, ou para cima ou para baixo, para tonificar ou sedar, tá certo? Então, é uma ação segura, né, principalmente nesses pontos dorsais. Relacionado com a proposta terapêutica, então, aqui nós vamos pegar a segunda linha da bexiga, ó, que são pontos emocionais. Tem inúmeros trabalhos também relativos à depressão e ansiedade, né? Então, o 42 é o porto da alma do corpo, né? Ele tranquiliza o espírito, tristeza, mágoa e depressão. O 44, que é o salão do espírito, torna permeável o canal, dor e rigidez da coluna, então já tem a especificidade da dor cervical e lombar da paciente, alterações emocionais e psicológicas relacionadas, né? Coração, ansiedade, a depressão e a insônia, então ele cai como uma luva esse ponto, né? O salão do espírito, eu utilizo muito nesse decúbito. E o B47, a porta da alma errante, né? Também alterações emocionais relacionadas ao fígado, né? Irritabilidade, depressão, insônia. Então, mais uma vez, choro. Ó. Ele é muito bom, né? Esse ponto. O 47 é a porta da alma errante, né? Então, são pontos específicos para as alterações emocionais dessa paciente, né? Então, seriam pontos nesse decúbito, principalmente nesse decúbito, que seriam fundamentais, né? Bom, aí relacionamos aqui com os... Opa, aqui. Está com um delay. Aí, para pontos da abordagem, aqui eu estou pegando o canal, né? Enfim, estou pegando o B13, que ele tinha a deficiência do pulmão, então o ponto sul, dorsal, é um ponto que nutre, é um ponto de nutrição, um ponto de transporte, né? Então ele vai fortalecer o Ti
distribuir o Qi do pulmão, nutre o Yin do pulmão. Remover a estagnação do Qi do fígado, B18, né, que é o ponto sul do fígado. Distribui o Qi do fígado. Resfria o calor, que a gente falou lá no fogo, vocês lembram, lá no início. Filtra a umidade e o calor. Resseca o calor do sangue e acalma a mente, né? Então, também, né, cai como uma luva. Fortalece o Qi e o Yang do baço, regula o Qi do meio e transforma a umidade. Só que não apareceu o ponto aqui, né? Mas esse é o B20. Tá? E o B23, que é para o rim, especificamente, né? Fortalecer o Yang dos rins, né? O Jin, nutre o Yin dos rins e especificidade a dor lombar. Então, para a questão da umidade, tá. Ué. Esse, ele está com um delay aqui, ele já passou no meu, que eu estou enxergando no meu. Então, pontos, esse B23, né, que a gente usou, fortalece a recepção do Qi dos rins, aumenta a energia dos rins, nutre o Qi do cérebro, então, para aquela região lombar, né, nutre o Yin do sangue, seria a proposta terapêutica, lembra? Ponto, fonte do rim, o rim 3, é o ponto terra, né? Então, esse rim 3 também, eu posso usar o R3. Pessoal, aqui uma ressalva muito importante. Sempre que eu uso os pontos da segunda linha da bexiga, eu sempre utilizo um ponto âncora. O que são pontos âncoras? São nas regiões dos membros inferiores, mas perto do pé. Tá? Então, o R3, esse é um ponto âncora, porque trabalha muito a questão emocional, senão esse paciente ele vai sair dali também. Alguma coisa vocês vão alterar, né? Alguma coisa vocês vão mexer nesse paciente. Então, também vocês têm que dar uma terra para ele, vocês vão ter que dar uma âncora. Existem alguns relatos de usar muitos pontos na segunda linha e o paciente, às vezes, se não utilizar esses pontos âncoras, ele acaba potencializando a sua ansiedade, a sua depressão, né? Então, é muito importante a utilização desses pontos âncoras. Bom, aqui nós temos os meridianos distintos, e muitas vezes a gente vê na anatomia, e hoje o professor Guilherme vai dar uma ênfase, hoje ou amanhã, né? Que esses canais, às vezes, a gente acaba esquecendo, né? Na própria clínica. E eles são muito importantes. E aqui tem uma perguntinha muito importante lá na questão da dor, a intermitência. Então, quando eles têm intermitência e estão associados a questões emocionais, os meridianos distintos, ó, o B10, B40 e R10, que são aqui os pontos de união, né, de interligação desses meridianos distintos, tá? Que aqui seria o canal da bexiga e o canal do rim. Então, a causa mais frequente seria as emocionais, né? Então, como ele tem, né, essas questões emocionais e tem essa intermitência, então, nada melhor do que usar esse meridiano distinto, que a gente acaba esquecendo na própria clínica, né, de utilizar os distintos. A gente vê lá na anatomia e acaba esquecendo depois. Então, aqui a gente tem essa questão, né, que vai trabalhar o Shen, né, e o coração especificamente, né? Então, a gente tem essa abordagem e mais a questão da dor, a palavrinha-chave é intermitência. Não é uma dor constante, não é uma dor aguda, é uma dor intermitente. A rotação, né, do giro da agulha, aqui vocês podem fazer no B40 e no R10. No B10 eu aconselho a fazer aquele de raspar, né? Tudo que a gente já conversou. Migman,
seria importante a utilização da caixinha de moxa, né? Sim. Porém, não, também contraindicado por tudo que a gente já conversou, a questão da língua vermelha. Aqui nós temos, poderíamos fazer uma moxa de grão de arroz, né? Vamos ver se ele... A mídia aqui está atrasada. Bom, não deu certo a mídia aqui. Mas a gente faz uma com a moxa, um pequeno grão de arroz e coloca esse aqui não gera aquecimento, então vocês poderiam fazer, não estaria contraindicado nesse caso. Poderia usar nos pontos subdorsais e na segunda linha. Com a ideia de suplementar, né? Guaxá, então temos a técnica... Opa. Para essa questão do calor, vamos ver se abre essa mídia. Não abriu a mídia. Bom, então o guaxá a gente sabe também que ele nos serve como diagnóstico, né? Então a gente pode utilizar ele como diagnóstico, ver especificamente nesse caso vocês podem ver que foi a segunda linha, né? Os aspectos emocionais, ó, onde ficaram as marcas mais evidentes, foi nos aspectos emocionais, nesse ponto aqui do fígado. E entramos nos exercícios terapêuticos chineses. Então, aqui nós temos o Qigong, exercícios específicos, né? E, nesse caso, do Tai Chi, a gente tem vários trabalhos, né? Inúmeros trabalhos que mostram a questão dessa diminuição da ansiedade e da depressão, né? Então, vocês podem ver que são trabalhos com N's não tão grandes, porém são trabalhos significativos, né? Aqui a gente vê também o processo, né, que eles fizeram com ressonância após os exercícios terapêuticos chineses e verificaram uma ativação da área da ínsula, né, responsável pela questão da depressão. Vamos ver se aparece aqui a nossa mídia. Eu acho que esse vai aparecer. Então, um dos exercícios indicados não está aparecendo a mídia. Não está aparecendo a mídia, pessoal. Esses exercícios, eu vou dar um link no YouTube, tá? E vocês têm eles, tá? Então, esse aqui seria uma percussão, né? Então, a percussão em pontos específicos, né? Ele realmente não está carregando aqui a mídia. Não tá carregando mesmo a mídia. Então, não carregou. Bom, mas tudo bem. Então, nós vamos percutir esse ponto aqui. A gente tem a saída dos canais do pulmão, né? Toda essa região. São percussões leves, tá? Vamos fazer pequenas batidinhas, até 12 movimentos. E também um ponto que eu gosto muito final, né, o R27, que ele acende o ti do pulmão para o rim, né? Ele desloca o ti do pulmão para o rim, tá? Então, também a gente faz pequenas batidinhas nessa região, tá? Para estimular com a percussão.
Depois a gente tem ainda as percussões, ainda tem outra percussão. Então, vou ter que... Essa outra percussão é para a região do abdômen, né? Eu vou fazer para essa questão da circulação do chi, do baço e do fígado. Também uma massagem, né, abdominal, faço 6 vezes no sentido horário, 6 vezes no sentido anti-horário. Vamos dizer aqui. Grande dragão mergulha sua mão no lago. Então, é um movimento que eu venho da parte posterior, né? Então, vou fazer esse movimento aqui, ó. Estou fazendo bilateral, né? Vocês têm o nome, o grande dragão do lago, nessa página aí do Ibrampa do YouTube, que eu vou passar o link. Ali vocês têm o vídeo, tá? Então, esse movimento eu vou usar especificamente para esse caso, para o pulmão tonificar, para movimentar o ti do pulmão e tonificar o yin do coração. Vamos ver aqui, próximo. Ele está com um delay. A asa da garça. Então, a asa da garça também, vocês têm esse movimento. Eu já deixei ele à disposição, então é esse movimento aqui, né? Esse movimento. Então, nesse movimento, eu vou utilizar os meridianos, principalmente, eu vou trabalhar o meridiano do rim, do coração e do pericárdio, tá? Também vocês têm esse movimento ali à disposição. Vamos ver o próximo. Todos esses movimentos vocês têm, certo? À disposição. Então, a flor de lótus, folheira flor de lótus, eu vou alternando, né, o movimento. Também eu vou trabalhando essa linha aqui de coração, pulmão e pericárdio. Então, nesse caso especificamente, deixa eu ver se faltou um. Não, tem uma percussão também na região dorsal, né, para tonificar o ti dos rins. Então, é isso aí. Agora, a professora Michele, né, vai continuar a apresentação na parte de fitoterapia e logo o professor Rogério. Muito obrigado. Michele? Oi, estou aqui. Tá, eu vou colocar para compartilhar a tela. Sim. Ok. Pode compartilhar. Posso? Está aparecendo? Espera aí, deixa eu fechar o meu aqui. Sim. Tá. Bom, então vamos lá. Aqui, então, só revisando o diagnóstico energético, né, que o Barão acabou de falar, que apresentou super bem todos os pontos, 6 exercícios, uma aula maravilhosa. Então, deficiência de yin dos rins, de sangue do coração e uma estagnação do ti do fígado e do pulmão. Então, a proposta terapêutica, né, seria mover a energia do fígado e do pulmão, tonificar o yin dos rins e tonificar o sangue do coração. Então, eu trouxe para vocês a abordagem da fitoterapia chinesa, as fórmulas que eu utilizei nessa paciente. Depois eu trouxe a fitoterapia brasileira e trouxe alguns chás também que eu indiquei para ela. Então, no primeiro momento, eu indiquei o Jiao Wei Xiao Yao Yan, ou San, porque ela estava com a questão, em função da estagnação, né, da energia do fígado, uma situação de muita irritabilidade no trabalho, ela tinha explosões que, se você olhar para a paciente, ela é uma paciente tranquila, né? Então, a gente vê que realmente algo estava alterado. Então, essa fórmula é muito boa porque ela vai suavizar, né, o livre fluxo, né? Ela vai desbloquear
a energia ali do fígado, né? E vai estimular esse suave fluxo do fígado. Deixa eu só diminuir aqui para mim. Pronto. Então, as principais ervas que tem nessa fórmula, ela vem como a erva imperadora, que seria o chaihu, né? Que é a raiz de blue-peuro. Depois tem a dangui, que é a Angelica sinensis. A baizu, que é a Tractylodes macrocéfala, que vai trabalhar a questão do baço. A baixaoyao, que é a peônia, que trabalha uma questão também de tonificação de sangue. O fulim, que é o Poriococcus, que é um fungo, né? E trabalha essa questão da umidade relacionada ali ao baço, né? Mudampi, que é o Cortex de Montan. A zizi, que é a Gardenia jasminoide. E o gancal, que é a gliciriza, né? Que seria o nosso alcaçuz. Aqui ele entraria, então, como uma erva que iria equilibrar, né, a fórmula. Então, a principal ação dela seria harmonizar o fígado e o baço e clarear esse calor e nutrir o sangue. As principais indicações seriam irritabilidade, os olhos vermelhos, a boca seca, palpitação, distensão nos seios, síndrome pré-menstrual, desordens de climatério, gastrite crônica, insônia e depressão. Existe uma outra fórmula na fitoterapia chinesa, que é o Xiao Yao Yan, que é uma das fórmulas assim mais básicas que a gente usa para estagnação de fígado, mas ela não retira tanto calor. Então, a Jiao Wei é uma modificação da Xiao Yao Yan, mas ela acrescentada, então, de ervas que retiram esse calor. A Xiao Yao Yan, então, ela entraria como somente para desbloquear essa energia do fígado, né? Indicado, por exemplo, para meninas mais jovens, né? Que estão entrando na adolescência, que começam a menstruação. Então, a gente sabe que essas desordens do fígado estão muito relacionados com os períodos menstruais, né? As cólicas, as dores de cabeça, os coágulos, né? Então, essa fórmula, a Xiao Yao Yan, ela teria essa característica de regular o ciclo menstrual, né, dessas meninas que entraram, né, nessa puberdade. E a Jiao Wei, então, seria indicado para as mulheres mais maduras, né? Então, com um objetivo mais de retirar esse calor. Mulheres que já estão na pré-menopausa, né? Então, uma fórmula muito boa, tem muito resultado. Depois eu trouxe para vocês, com o objetivo de tonificar, então, o yin dos rins, a nossa fórmula mestre ali, o Li Wei de Huangwan, acredito que muitas pessoas já ouviram falar. É a fórmula, uma das fórmulas mais clássicas que existe na fitoterapia. Ela é muito antiga, praticamente não tem nenhuma contraindicação, e ela vem como a erva imperadora, né, a remânia. Depois nós temos a Xuanzu Yu, que é o Fructus corne. Temos novamente o Xiao Yao, que é a Discorea oposita, o Zexie, Mudampi e o Fulim. Então, a principal ação dela seria tonificar o yin do fígado e dos rins. E as indicações seria crescimento de retardado em crianças, lombalgia, neurite óptica, diabetes, hipertireoidismo, hipertensão, infecção crônica de trato urinário, noctúria, surdez, tontura, zumbido, garganta irritada, aquela febre intermitente, né? Ou aquela febre que aparece no entardecer, emissão noturna, sensação de calor, né, nos cinco palmos, né, na sola dos pés e na palma das mãos, dor de dente e boca seca. Essa é uma fórmula que ela pode ser indicada para crianças, né? Que, como eu coloquei ali para vocês, que apresentam esse retardo de crescimento. Então, tudo que envolver questão de ossos e esse calor vazio, né? Em função dessa deficiência do yin, ela é muito bem-vinda. E é interessante que depois, claro, isso a gente vai passar na formação de fitoterapia, que existem umas fórmulas que elas são de tratamento e umas fórmulas de emergência, né? Então, por exemplo, o Li Wei, ela se enquadraria como uma fórmula de tratamento. Vocês poderiam prescrever para o paciente e ele fazer o uso um longo período, né? Então, existem algumas fórmulas que não, que elas têm algumas ervas que são mais delicadas ou que são tóxicas,
ou que são muito agressivas, então que realmente a indicação seria por um período mais curto, justamente por debilitar muito algum órgão, né, ou sobrecarregar se elas forem utilizadas de uma forma demasiada. Depois eu trouxe para vocês a fórmula para tonificar o sangue do coração e, assim, essa fórmula, ela simplesmente se apaixonou por ela, minha paciente, a Xuan Zhao Rentang, ela não fica sem ela, tanto que hoje ela continua em tratamento, mas, assim, praticamente todas as questões, essas que o Barão trouxe no início, né, do caso, praticamente já foram solucionadas, e ela só permanece com a Xuan Zhao Ren, que ela se sente muito bem, e ela toma somente à noite. Enfim, para ter um sono mais tranquilo, né? Quando eu aprendi, quando eu tive contato com essa fórmula pela primeira vez, me passaram que seria uma fórmula para pacificar o espírito, né? Trazer aquela paz de espírito, aquela tranquilidade no coração. E realmente eu percebo que quando eu prescrevo ela para os pacientes, é isso que eles me relatam. Ela é uma fórmula muito tranquila também, ela pode ser enquadrada como uma fórmula de tratamento, e ela é suave, então isso faz com que ela possa ser utilizada por um longo período, e por crianças também, por velhinhos, por adultos, né? Então acaba abrangindo a toda a faixa etária ali. E ela vem como, então, uma erva com a erva imperadora, que seria realmente o Xuan Zhao Ren, que é a zizibe. Depois nós temos o fulim, novamente o fungo, né, o Porheococcus. Depois temos a Xuan Xiong, que é uma erva que ela trabalha muito a circulação, né, de desbloqueios da energia do fígado, que é a liguste ualite, o zimu, que é a nemanrânia, e a gancal, que seria a gliciriza, né? Então, a ação dela seria sedativa, alimentar o sangue do coração e fígado e clarear o calor do fígado. É indicado para insônia, por deficiência de sangue, neurastenia, irritabilidade, sonhos excessivos, né? Então aquele sono mais agitado, palpitação, boca e garganta seca. Muito bem. Depois eu passei para ela, aqui a gente poderia incluir várias ervas, né? Enfim, mas eu acabei escolhendo essa formulação para ela, que eu prescrevi logo no início do tratamento, já pensando na parte da fitoterapia brasileira, que então seria o mulungu, né, em 200 miligramas, e o 5-HTP, que é o precursor do triptofano, em 100 miligramas. O mulungu é uma erva que ela é muito boa para tonificar o sangue do fígado, entra como do fígado, desculpa, do coração. Ele entra como um ansiolítico, né, um tranquilizante e assim, praticamente não tem contraindicações. Em muitas formulações e para muitos pacientes eu prescrevo ele e os pacientes se sentem bem. Então essa paciente especial, ela tomava um comprimido à noite de 300 miligramas e ela fez o uso, se não me engano, por 30 dias somente. E uma outra orientação que eu passei para ela foi a clorela, de 500 miligramas 4 vezes ao dia, em função dessa questão da deficiência de sangue, né? A clorela, ela entra como um ótimo revitalizante, né? Ela tem uma ação muito forte depurativa, e foi interessante que essa minha paciente, ela trabalha no setor de raio-x, no hospital, há muitos anos. E ela me relatou que quando ela começou a tomar clorela, ela sentia gosto de metal na boca. E ela falou assim, Michele, é possível isso? Eu falei, olha, nenhum paciente me relatou isso até hoje, mas se nós formos pensar no objetivo da erva, né, que é realmente entrar como essa forma de depuração, pode acontecer sim, porque ela vai eliminar os metais pesados. E realmente ela sentiu por um período, eu acho que foram uma semana, mais ou menos, e depois não sentiu mais. Mas é fantástica como a clorela ela atua no organismo, né? Além de ser um super alimento, né? Ela é rica em aminoácidos, vitaminas, zinco, ela é bem completa. Eu indico para praticamente todos os pacientes. Muito bem, e falando então sobre os chás, eu pedi que ela fizesse chá de folha de amora com gergelim preto, com o objetivo de tonificar o rim e o sangue, né?
A gente sabe que todos os alimentos de cor preta vai trabalhar o elemento água, né? Então, pensando na deficiência de yin dos rins dela, eu orientei que ela comesse no mínimo uma colher de gergelim, de sopa por dia de gergelim preto, ou que ela comesse uma de chá e fizesse o chá de gergelim preto. E a folha de amora, então, para tonificar o sangue. Eu orientei que ela fizesse os dois juntos, então aqui nessa... Como elas não são flor, não é flor, a indicação do chá é em fervura, né? Não é em infusão, de 10 minutos. Tanto da folha de amora como o gergelim preto. E fica bem gostoso, fica escuro, assim, parece até quase um café, assim, a tonalidade, mas fica bem gostoso. Depois eu orientei que ela tomasse chá de melissa, para tonificar também o rim dela, né, e tranquilizar a mente, entrar mais para essa questão do sono também, né. É interessante porque a melissa, ela é uma das únicas ervas que a gente consegue sentir um gosto salgadinho, né, ela, quem participar do curso de chás, né, a gente vai ter a parte prática e a gente faz a experiência das ervas. E é engraçado porque a melissa, ela tem essa característica. A gente pensa assim, meu Deus, não existe nenhuma erva salgada, né? E existe uma erva, é a melissa. Depois temos o jasmim. O jasmim entra como também para a questão emocional, né? Do sono, da ansiedade, por ele desbloquear a energia do fígado, trabalhar justamente essa questão de circulação do qi do fígado, ele entra como ela é indicativo para todos os quadros de irritabilidade, de dor de cabeça, de ansiedade, de estresse. E além de ser um chá muito gostoso, né? Então, tanto a melissa como o jasmim, eu sempre indiquei que ela tomasse à noite, né? Antes de dormir. O folha de amora e o gergelim preto ela poderia tomar à tarde, porque o horário do rim é entre 5 e 7, né? Então, ela tomava normalmente à tarde. E o alcaçuz, eu trouxe aqui para vocês porque ele entra como um tônico do baço, né? Eu esqueci de acrescentar aqui, mas ela usou, por uns períodos que ela tinha uma quantidade de umidade maior no corpo, ela fazia chá de casca de bergamota, que a gente, na medicina chinesa, a gente vai ver que é o shenpi, né? E o gengibre. Então, ela fazia também em forma de fervura pela manhã, e muitas vezes ela colocou alcaçuz. Então, era gengibre, casca de bergamota, ou a gente pode substituir por laranja ou limão, e o alcaçuz, né? No período da manhã, que realmente é o período da tonificação do baço. Mas ela também usou, acredito que foi 1 mês, depois esse quadro de umidade resolveu. E lembrando um pouquinho também, voltando aqui à questão do gergelim, como ela tinha o quadro de intestino mais preso, ele ajuda bastante também ele entra com um efeito laxativo. Então ela me relatou que o uso do gergelim e da clorela regulou bem o quadro do intestino dela. Muito bem. Acho que era isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Barão, não sei se você quer. Não consigo voltar aqui. Pronto. Não sei se ficou alguma dúvida aí. Agora passa a bola para o Rogério. Eu não sei se, Rogério, você tem alguma coisa a acrescentar? Porque você é o mestre também da fitoterapia ali, né? Vamos lá. Tá. Teu microfone... Não escuto, Rogério. Está desligado o microfone. Alô? Agora sim. Não, eu não sou mestre, não. Vocês dois são os mestres aí. Você vê só que eu dei aula para vocês dois, hein? E vocês viraram os meus mestres agora. Eu estou aprendendo com vocês. Né? Como é legal estudar medicina chinesa, né? Uma coisa que eterna. Nunca mais vai parar de estudar. Nunca mais. E você, uma hora é mestre, uma hora você é o discípulo, enfim. É muito maravilhoso isso aí. Enfim, a Michelle é perfeita, né? O João Barão, pelo amor de Deus. Eu vou pôr o meu ponto de vista agora, tipo o grande finale desse caso aí, né? O outro caso foi o caso que eu atendi, eu acho que talvez fale um pouco mais. Mas eu vou falar, vamos lá, vamos falar o que eu acho.
concordando com tudo que está aí. Deixa eu só achar aqui agora a minha aula aqui, né, minha gente? Vamos lá, peraí, um minuto. Um minuto, gente. Olha, 2 anos sem dar aula, a gente fica meio esquisito o negócio aí, né? Vamos lá. Share screen. Aqui não. Peraí, não é aqui não. Vou ter que voltar ali. Espera um minutinho, gente. Bom, o que eu posso falar, né? Vamos lá, enquanto eu estou achando meu arquivo aqui que está perdido no meio do meu computador. Né? Então, isso aí. Na realidade, é muito interessante assim, você ter colocado o Jiawei como uma opção terapêutica. O Jiawei, na realidade, é uma formulação, na realidade, que, por exemplo, eu tenho uma farmácia aqui em Sorocaba especializada em medicina chinesa. E Jiawei quer dizer modificado em chinês. Ou seja, você tem o Xiao Yao San, então você modificou o Xiao Yao San. Você pegou uma forma e modificou. Então, assim, você coloca 2 ervas a mais e você criou. Então, é bem comum acontecer isso na medicina chinesa, você pegar uma fórmula e transformar ela na realidade. Né? Para quem for fazer o curso, vai entender muita coisa sobre isso aí. Deixa eu achar aqui meu... não. Entrei errado. Peraí. Tudo bem, vamos lá. Enfim, o que eu poderia mais acrescentar num caso desse seu, assim, né, Michele? Vamos a gente pensar o que eu poderia fazer. Então, vamos falar um pouco da dietoterapia, né? Coffee chinesa é quase perfeito. Porque você está tratando, na realidade, o calorão, que acho que a pior coisa de uma mulher na menopausa deve ser os sintomas de menopausa, então calorão e a baixa de hormônio, e o Jiawei Xiao Yao San é uma medicação, assim, fantástica, perfeita, assim, toda mulher que passou dos 40 anos deve começar a tomar já, né? O Xuanzao que você indicou, que é o nosso psicofármaco, na realidade, da medicina chinesa, é outra situação maravilhosa. Então, assim, não tem, né, nem muito o que a gente... Estão vendo minha aula aí ou não? Sim ou não? Tá aparecendo? Muito bem, vamos lá então. Ó. Então, eu peguei o material do João Barão, enfim, vamos lá. Bom, vamos voltar só para dar uma lembrada. Então, assim, uma mulher com 51 anos que está com ansiedade, depressão, enfim, muito comum hoje em dia, né? Muito fácil de acontecer isso aí. Na sua clínica hoje, você pegar um paciente desse grau, entendeu? Então, assim, várias situações. O que eu pegaria aqui, para começar? Eu, sem conhecer o paciente, sem pegar pulso, sem pegar língua, né? O paciente da Michele. Mas eu vejo os maiores problemas, a insônia, o cara não... Para mim, é a pior coisa que tem, na realidade, assim, já atrapalha. O cara não dorme bem, ele já vai ter problema o dia inteiro, entendeu? Então, você tem que começar a tratar isso. Na acupuntura, na medicina chinesa, a gente sempre pega assim, qual é a sua maior queixa? Qual é o problema maior que está te causando? Você vai tratar aquilo primeiro, depois você vai tratando os outros problemas. Então, normalmente, o paciente chega com dor, fala, ó, estou com dor na cervical. Tá bom, então vamos tirar a dor primeiro, para depois você tratar a ansiedade dele. Não tem jeito. Eu tire a dor primeiro, não? Muito bem. E nesse caso, então, eu usaria filtros chineses, assim. Eu tenho um filtro chinês que eu gosto muito para sono, né? O Xuanzao é muito bom também. Mas o Xuanzao, ele é um tônico do coração. Então, ele vai melhorando, né, o humor da pessoa, a pessoa ficando mais, né, você vai tirando um pouco de calor do coração, na realidade. Isso é importante. Mas tem um filtro chinês que eu usaria, né, modificando um pouco o protocolo da Michele, que são o Gamma e o Daozao.
né? Ele é um fitoterápico muito legal, na realidade. Ele é um fitoterápico mais de baço. Ele tonifica baço, mas ele para sono é muito bom. Quem toma isso aí normalmente fica doido. Não quer parar de tomar nunca mais. Tem vezes que acaba. A gente não tem para vender isso aqui na farmácia e o cara fica até bravo. Fala, como não tem, né? Porque eu não tenho onde comprar. É difícil comprar esses fitoterápicos chineses. Pô, eu estou precisando disso. Eu não vou ficar sem esse fitoterápico. Né? Então o cara vem. Então o cara que consome esse tipo de fitoterápico, ele já compra no atacado já. Fala, me dá uns 8 já, me dá uns 10. Né? Que eu vou guardar lá, porque não tem esse negócio de falta. Né? Enfim, é uma opção terapêutica também, entendeu? É um fitoterápico, são 3 ervas na realidade. E assim, ele tem o Zhuangzhao, que é a erva principal, que é o Zizifi, que é o Jujuba, né? Que é uma tâmara chinesa na realidade. Ele vai ter trigo, entendeu? Que é uma cevadinha específica lá na China. E ele vai ter o alcaçuz. Uma fórmula bem simples, dá para fazer até chá disso aí, se você quiser. Você pode comprar e fazer a decocção disso aí também. Então, não é tão trabalhosa, tem que fazer uma fórmula muito grande. Muito bem. Outra forma muito legal que eu tenho usado aqui para insônia é a albízia, é uma planta só. Daí, monofármaco, na realidade. Quem vende isso é a Vitafor. E ela tem, né? Então, assim, a gente revende. E, assim, o problema da fitoterapia chinesa é que a gente está passando muito problema com relação à Anvisa agora. Então, a Anvisa está dando cada vez mais trabalho. Então, a Vitafor parece que vai trabalhar com isso aí. Enfim, mas a gente vai dar um jeito de importar isso aí e fazer do mesmo jeito. Não tem jeito. É uma planta, né? É uma planta que inclusive, dá para plantar aqui no Brasil. Eu já vi, eu moro numa região meio rural, às vezes eu vou andar lá, eu tenho um cara que ele põe as plaquinhas nas plantas. Tá? E eu vi esses dias um pé de albízia lá. Provavelmente eu vou arrancar uma muda para mim, né? Para ver se eu planto também. Bom, enfim, o Zhuangzhao, eu dei o exemplo, o Zhuangzhao Rentang. O Zhuangzhao Rentang é o nosso psicofármaco. Esse é o nosso antidepressivo, o nosso fito que acalma realmente, ele dá alegria para quem toma. Tá? Quem está com um problema de filho com depressão, ou está com depressão, um parente, pessoa mais velha, vale a pena tomar. Muito melhor que essa porcaria que tem na farmácia. Eu sou farmacêutico, tá? Assim, eu sei exatamente. Eu dou aula de psicofarmacologia dentro de faculdade. Eu sei exatamente a porcaria que são esses antidepressivos. Né? Muito bem. Eu associaria fito nacional. Poderia associar mulungu, por exemplo, que ela também colocou com o 5-HTP, né, que foi uma formulação maravilhosa mesmo, entendeu? Então, muito bem direcionada, Michele. Né? Mas você tem outras plantas legais, você tem a valeriana, você tem belícia, tem passiflora, você tem várias plantas, na realidade, que podem dar uma acalmada, né, centrar, ancorar esse Shen e deixar a pessoa um pouco mais calma. Né? Porque hoje em dia, esse caso da Michele, na realidade, é um caso que vai cada vez piorar. Cada vez vai ter mais gente aparecendo com problemas, né, psicológicos, na realidade. Então, assim, é muito importante a gente, como acupunturista, né, médicos chineses, associar outras coisas, não só ficar, né? Então, bom, enfim, eu tenho aqui uma situação legal, né? Eu vou mandar depois para vocês, não vou ficar falando, mas enfim, o fogo, né? A gente está trabalhando com uma deficiência de yin do fogo, ou seja, um excesso de calor no coração, um excesso de fogo no fogo, na realidade. Ou seja, o cara tem fogo demais, né? Não consegue dormir, não consegue, começa a ter problema. E aqui eu tenho, na realidade, eu peguei esse material aqui do livro Manual do Herói, que é um livro fantástico de terapia. Então, assim, não vou ficar falando passo a passo, mas, enfim, vamos pegar as indicações, né? Então, olha que coisa mais legal. Daí vocês vão falar assim, olha, tá puxando o saco dos gaúchos mesmo, né? Para proteger o fogo, a tradição é tomar coisa amarga. Ou seja, chimarrão, né? Café. Eu tomo café, eu fico melhor o meu humor. Eu tomo muito café, na realidade, né? O chá verde, bom chá, extrato de ervas, né? Ou seja, tem vários, né? Enfim, você tem coisas amargas também que são importantes para o fogo, tipo assim, jurubeba, bitter, são bebidas mais alcoólicas até, né?
quem gosta, por exemplo, né? Alimentos, por exemplo, como giló, como couve, né? Vamos pegar alguns mais famosos. Folha da cenoura, coisa que você nem usa, né? A Michele falou de casca de mexerica, que é bergamota. Você joga fora, às vezes. Não jogue fora. Casca de abacaxi, casca de bergamota. Faça chá. Um chá você pode fazer. Você pode usar isso aí na sua dietoterapia. Isso aí vai tonificar seu baço, né? Vamos lá, o que mais? Bom, um pouco de amargo estimula todo o sistema do fogo, né? O excesso daí atrapalha, entendeu? Então, isso é a mesma coisa. A mesma coisa é comer doce. Um pouquinho de doce faz bem para o seu baço. Agora, o excesso vai detonar seu baço, na realidade. Certo? Então, vamos no resto. Bom, o fogo em equilíbrio adora frutos frescos, suculentos, vegetais bem variados, enfim. Então, uma série de situações aqui. Uma coisa legal que tem aqui em cima, na realidade, né? Vamos um pouquinho e aumentar um pouquinho. Enfim, eu tenho uma situação interessante aqui que eu falo assim, ó, vitamina B3, B5 e vitamina C. Ela vai fazer bem, na realidade, com o paciente que tem uma deficiência, por exemplo, de coração, na realidade. Você pode associar, né, um suplemento nesse caso. Né? O 5-HTP, que é um precursor, na realidade, do triptofano, que vira serotonina, é uma coisa que todo mundo devia tomar. Né? Minerais, sódio, potássio, tá? Então, assim, é muito importante, como o coração tem a bomba de sódio e potássio, é importante você pegar e associar, às vezes, pedir um exame, talvez, se puder, né? Ou não, ou pedir para algum médico que pedisse exame de doseamento de potássio ou sódio, e você pegar e suplementar esse cara com eletrólitos, na realidade. E nesse caso, a Michele foi ninja. A clorela. A clorela, na realidade, é um alimento do astronauta. Se você pegar uma tabela nutricional de uma boa clorela, tem tudo lá. Você pode viver de clorela, se você quiser. Você não precisa comer mais nada. É um baita de um alimento. Então eu vou agora abrir para perguntas. Não vou ficar falando de alimento por alimento, que eu acho muito chato, né? Sardinha, aipo, ostra, carne magra de cabrito. Daí eu acho que eu não vou falar isso. Tá tudo aqui, vocês vão ter acesso a isso aí para vocês poderem estudar e vão ter acesso também ao meu e-mail para poder perguntar qualquer coisa. Muito bem? Cadê o João Barão? Sumiu. Foi bom. Evaporou. Não sumi, não sumi. Calma. Vai tomar um chimarrão e nunca mais voltou. Não, tô aqui, Vamos cara. lá, Rogério. Aqui, Eu tô aqui. Oi. É que eu acho que não aparece o meu... Tô te vendo, Barão. Deixa eu sair, eu vou sair da minha apresentação. Peraí. Vamos abrir para perguntas, né, João? Você acha que... Oi. Abrir para perguntas, né? Eu acho. É que assim, ó, só que nós estamos com o nosso horário, afinal, atrasou um pouquinho. Eu acho que a gente estabelece as perguntas no chat, tá? E vamos ter que limitar um pouquinho as questões das perguntas, tá? Porque aí o nosso tempo, para o nosso próximo caso, vai complicar a questão do tempo, né? Então, o pessoal vai perguntando no chat, vai deixando as perguntas, depois a gente olha e no final a gente responde os dois, pode ser? Bom dia, professor. Tem colegas no aguardo do aceite, hein? Deu certo? Estou vendo no chat aqui. Não, está atrasado. Tu está com delay, Rubinho. Vamos Acho lá. que todos já. Então, Vamos assim, lá, parabéns mas assim... pela apresentação da Michele e do Rogério, né? Excelente, como sempre. Uma aula, sem dúvida, de fito aí, relembrar a fitoterapia, como é necessário nesse complemento, principalmente nesse caso aí, né, que foi fundamental. Eu agora deixo a palavra e a tela para a professora Michele, que vai dar andamento no segundo caso, e
já inicia na apresentação do caso e com a acupuntura e fito. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Seguimos. Aqui. Deixa eu só localizar. Como é que está? Aparecendo aí? Tudo certo aí? Estão enxergando? Sim, Sim? sim, sim. Tá. Então tá. Bem, esse caso aqui, então, é do professor Rogério. Então, o paciente do sexo feminino, com 48 anos. E o diagnóstico ocidental, né? Síndrome de Sjögren. Eu não sei se foi, depois o Rogério acho que pode acrescentar, não sei se foi confirmado esse diagnóstico ou não, né? Mas, enfim, a gente trabalhou com essa hipótese. Na revisão dos sistemas, então, nós temos como as situações apresentadas pela paciente. Um quadro de sede, gosto amargo, constipação, fezes secas, urina amarelo escura, excesso de álcool, frituras, condimentos e carne vermelha, na questão da alimentação, né? Face e olhos vermelhos, insônia com pesadelos, vertigem, cefaleia. Pensando na questão dos aspectos emocionais, o paciente relatou quadro de irritabilidade, fúria incontrolada, ira, desgosto e contrariedades e muita repressão. Na questão do pulso e da língua, foi apresentado, então, um pulso cheio e rápido, com excesso de ti na posição de fígado e pontos cabeça. Então, a gente percebe ali que é um quadro de calor cheio, né? E a língua vermelha, saburra grossa, amarela e seca, com revestimento mais seco. A gente sabe que a doença de Sjögren, né, ele de uma forma geral, se a gente for jogar ela para a medicina chinesa, normalmente os pacientes apresentam uma deficiência de Yin, né? E essa deficiência de Yin vai gerar, então, esse falso calor, né, esse calor vazio, e os fluidos vão ser ressecados e vai apresentar um quadro enfim, realmente de calor, né? Então, tudo isso que a paciente ali relatou se enquadra bem na nossa ideia inicial. Essa paciente não era minha, enfim, mas seguindo os dados, eu tracei o tratamento. Bom, aqui seguindo na questão do diagnóstico energético, então a gente enquadra então como um fogo no fígado, e a proposta terapêutica seria sedar o fogo do fígado e tranquilizar a mente. Então, pensando nesse diagnóstico, né, nesse desequilíbrio energético, eu trouxe para vocês, no tratamento com acupuntura, alguns pontos. Não fui tão elaborada e perfeita como o João na primeira apresentação, mas enfim. Procurei selecionar alguns pontos, assim, principais nesse primeiro momento. Claro que no decorrer do tratamento, acredito que esses pontos iriam mudar e eu procurei selecionar pontos também do paciente em decúbito dorsal. Nós poderíamos acrescentar pontos também em decúbito ventral, trabalhar com os pontos Shu, né, que eu acho que teria um bom resultado também. Mas acredito que já foi bem abordado no primeiro caso, eu acho que alguma coisa a gente pode até utilizar para cá. Como primeiro ponto, eu selecionei o F2, né, que seria o principal ponto para a questão de eliminar o fogo do fígado, né, quando a gente pensa nesse quadro de calor extremo, né, no primeiro momento a gente tem que abaixar esse fogo, tirar esse calor. Usaria também junto o F3, que entraria então como um ponto para sedar o fígado. Utilizaria o VB20, que é um ponto, então, que elimina o fogo do fígado, domina a ascendência da energia do fígado, e seria muito importante em função também da paciente apresentar a vertigem e a cefaleia, né, que ela é uma das
uma das queixas relatadas por pacientes que apresentam esse quadro de fogo do fígado. Depois acrescentaria o Taiyang, que elimina o fogo do fígado e acalma a mente. Depois o VB13, que trabalharia dominando a ascendência do Yang do fígado e acalmaria a mente. O VC15, pensando nessa questão de irritabilidade, né, de explosão de fúria, para dar uma tranquilizada nessa questão dessa agitação mental, né, e dessa ansiedade acentuada. Utilizaria ele associado ao pericárdio 6, que além de ser um ponto que trabalha essa questão do fígado, de desbloqueio, né, de questão de fígado, por ele ser o invólucro do coração, ele ajudaria a resfriar esse calor no coração, né, e pacificar a mente. E um ponto para tonificar o yin do rim, né, para ancorar essa energia que está sem controle, né. Eu não coloquei aqui para vocês, mas nós poderíamos acrescentar também o baço pâncreas 6, que eu acredito que seria um ponto bem de bastante pertinência. E vou pensando nessa questão de tonificação do yin, né, da energia yin. Daqui a pouco também acrescentaria o vaso maravilhoso, aquela combinação de o P7, pulmão 7 com o rim 6, né, para trabalhar essa energia yin, num primeiro momento. E após, então, no paciente de decúbito ventral, utilizaria os pontos os fios dorsais, né? Daqui a pouco poderia ser utilizado um bexiga 15, né, para trabalhar essa questão de bexiga 13, bexiga 15 e bexiga 18, que seriam os 3 órgãos que estariam mais acometidos se nós formos pensar na questão do pulso, né, e associado com as queixas da paciente. Poderia utilizar também um VG14 para tirar esse excesso de calor e alguma coisa de energia renal também, um bexiga 23, acredito que seria bem interessante também. Depois, na parte da fitoterapia chinesa, eu pensei em 3 fórmulas, né? Num primeiro momento, eu pensei no Longdan Shegantan, que é uma das principais fórmulas que a gente pensa quando a gente tem um quadro de fogo no fígado. É uma fórmula maravilhosa, vocês vão usar muito, como se fosse assim um coringa para muitos quadros das mais diversas queixas. Depois eu pensei no Chai Hu Suganwan, que também trabalha a questão do fígado, mas seria voltado mais para a questão de emocional, eu pensaria, né? Eu vou explicar depois para vocês cada uma delas. E o Tianwan Bushindan, que estaria voltado também mais para a questão emocional, pensando no coração. Então, aqui a primeira fórmula, né? O Langdan Shegantan. Então, ela vem como uma erva imperadora, a raiz de genciana, né? Que é o próprio Longdan. Depois nós temos o Chai Hu, que é a raiz de bupleuro. Depois temos o Huanqin, a escutelária. O Zizi, a frutos da gardênia. Zexie, a Rhizoma alimatis. She Qianzi, plantagine. Mutong, Caulis akebia. Shen de Huan, temos a Remânia aqui também, o Dangui, Angélica sinensis, e o Gankal. Então, nessa fórmula, a gente tem ervas amargas, que vão trabalhar a questão do fígado, né? Depois nós temos a Shen de Huan, que é a Remânia, que vai trabalhar a questão do rim, o Dangui, que entra como um tônico de sangue, e mais o Gankal, que seria o Alcaçuz, né, no tônico do baço, associadas essas outras ervas. Então, a principal ação do Longdan Shegantan seria purificar o calor do fígado e da vesícula. Ceda o calor e umidade nos 3 aquecedores. Drena calor sem causar estagnação. Dispersa o Qi patogênico, Qi, e excelente para tratar desordens do fígado e da vesícula com calor. Ela vai ser indicada para quadros de dor de cabeça, neuralgia intercostal, glaucoma, conjuntivite, furúnculos, herpes zoster e simples,
pressão alta, cistite aguda, uretrite, inchaço ou coceira na região genital, leucorreia, micção, difícil e dolorosa com calor na uretra, azia, pileque de carnaval, corrimento vaginal por calor. E assim, de uma forma geral, o Longdan ele vai atuar em todo o meridiano do fígado e da vesícula, né? Então, se a gente for pensar tudo que envolve ali, por onde ele passa, né, nessa região genital, todos os quadros de calor ali, como coloquei para vocês, né, uretrite, tem aquela outra que não é cistite, que é candidíase, né, que também ela enquadra como um calor-umidade, né, ali na região da vagina, né, na mulher em especial, ele ajuda muito, assim, quando a mulher começa com essa irritação, com essa coceira, é uma fórmula muito boa para indicar, porque ela retira esse calor e daqui a pouco o ambiente não fica propício para desenvolver, né, seguir o desenvolvimento das bactérias ali, né. Então, conjuntivite também, dor de ouvido, então, eu nunca utilizei ela para questões assim, tipo de garganta, que o meridiano do fígado passa ali também no fundo, né? Mas, enfim, a questão de herpes também, herpes simples, né? Labial. Para zoster, eu não lembro de ter usado ela. Mas, enfim, ela tem essa característica de eliminar mesmo esse fogo. É uma fórmula maravilhosa para cefaleias também, assim, de fígado. Quando a gente também a pessoa come alguma coisa, fritura ou álcool, né, que dá aquela dor de cabeça, o Longdan entra super bem. Ele é uma fórmula bem boa, bem coringa. Depois, no segundo momento, eu pensei no Chaihu Sugawan, porque ele entra como para sedar a energia do fígado, né? Mas ele entra mais essa questão do quadro emocional que a paciente apresentou. A gente tem como principal erva ali o Chaihu, que é a raiz de Bupleuro. Depois nós temos o Baixaoyao, que é a peônia. O Zequie, que é o frutus aurante. A Xuanxiong, que é aquela erva que circula, né? A questão do fígado. Xiangfu, Ciperi. E o Zigancao, que é o alcaçuz. Então, ela entraria numa ação de aliviar a dor, dispersar e fazer circular a energia e o sangue do fígado. As indicações, então, para pessoas com energia e sangue estagnados no fígado, pensamento demasiado, bipolaridade, angústia, manias, pessoas difíceis de se lidar. Então, aqueles ataques de fúria, né? Aquela ira, aquela questão assim que é bem característica da estagnação do Ti do fígado, eu acredito que essa fórmula ela entraria bem, assim. Não precisa ser utilizada por muito tempo, daqui a pouco eu acredito que 1 mês já seria regularizado. Ela atua dessa forma porque ela cessa, então, a agressão, né, do fígado contra o baço, na região ali no dial médio, né, então até para fazer circular e não acumular essa umidade, deixar o baço trabalhar de uma forma melhor. E depois eu trouxe uma fórmula para tranquilizar a mente, que seria o Chanwan Bushindan. É uma erva, uma fórmula também muito clássica, né, se nós formos pensar no elemento fogo ali para tratar os distúrbios do coração, ela e o Sanzalren e o Gamay também, né, entrariam como os 3 principais. O Chanwan, ela é uma fórmula mais forte que o Sanzalren e ela não é indicada assim para ser utilizada por muito tempo, por ela ser uma fórmula mais forte, né, e ter uma combinação um pouco mais agressiva. Mas eu tenho alguns pacientes que utilizam ela assim um certo período e a gente costuma falar que ela é o nosso Rivotril, né? Eu tenho muitos pacientes já que deixaram de utilizar medicações alopáticas, como o Zolpidem e outros medicações para ansiolíticos e para o sono, substituindo pelo Chanwan e uma outra formulação brasileira. Tem resultados muito bons. Então, ela vem como a erva imperadora, o Shen de Huan, que é a remânia. Depois nós temos o Renshen, que é o nosso ginseng. Chamendong, que é a raiz da grama preta, né, japonesa. Não, desculpa, o Mamendong é a raiz. Chamendong é o asparagus. E Xuanshen, depois nós temos o Danshen, que é a sálvia. O Fulin, que seria o nosso fungo ali. Huanzi,
Dangui, Angélica sinensis, Vuzaisi, que é a esquizandra, Baizirren, Suanzal, tem um pouquinho do Suanzal ali, da nossa Zizife, né? E Zigeng. Então, a ação dela vai ser alimentar o yin do coração, antitérmica e sedativa. E as indicações, então, seria para pessoas com deficiência de energia e sangue do coração e dos rins, insônia, úlceras aftosas, neurastenia, urticária crônica, irritabilidade, constipação, palpitação com ansiedade e cansaço. Então, ela dá uma acalmada, assim, né? Dá uma sossegada, sossega leão ali naquele paciente que está muito, muito agitado. Depois, pensando na fitoterapia brasileira, eu faria uma associação de 3 indicações para essa paciente. Eu pensei numa formulação, num primeiro momento, com ervas brasileiras, para trabalhar essa questão do fígado, né? Então, eu pensei em ervas amargas. Eu trouxe para vocês o dente de leão, colocaria umas 100 miligramas, a carqueja, que atuaria como um depurativo, né? A alcachofra, que seria um amargo amornante, que ajudaria na absorção da fórmula e ela circula a questão também da energia do fígado. Colocaria uma folha de amora para tonificar o sangue dela e uma espirulina. Como eu usei a clorela no outro caso, eu trouxe para vocês a espirulina. As duas, elas têm características bem parecidas, né, de algas. Claro que a clorela é um pouquinho mais completa, assim, mas a espirulina também tem bastante questão de vitamina B12, ela tonifica bastante o sangue. E eu indicaria 2 comprimidos de 500 miligramas por dia. Associado, eu entraria com uma fórmula para o sono, né, então eu pensei na melissa, 200 miligramas, mais um mulungu e um calço de ostras, para baixar esse fogo aí, dar uma sedada na paciente para ela dormir melhor, né? Ter um sono mais tranquilo. E também indicaria 2 comprimidos ao dia, um pela manhã e um à noite, ou se ela ficasse com muito sono, ela poderia tomar um quando ela chega do trabalho, por exemplo, às 6 horas, e um antes de dormir. E eu pensei no óleo de linhaça como um tônico dos rins, para melhorar a questão de secura geral dela, né? Eu não tinha no caso, ali também não questionei o Rogério, mas daqui a pouco ela devia ter uma pele mais seca, né, em função do Sjögren, e essa diminuição dos fluidos corpóreos que o quadro apresenta, né? Que a doença apresenta. Depois, nos chás, eu pensei no mulungu, na melissa, na camomila, trabalhando um pouquinho do baço, o dente de leão, a salvia e o picão preto para a questão de fígado, o gergelim preto para o rim e a melissa, né? Gergelim e a melissa para o rim, e a amora, folha de amora e frutas vermelhas para a questão de tonificação do sangue da paciente. Era isso. Bom, excelente a tua exposição, Michele. Continuamos aqui, vamos abrir o segundo caso. Vamos ver aqui, travou nesse aqui. Bom, esse aqui eu não consegui abrir, eu vou fazer um comentário. Travaram todos os vídeos, né? Eu fiz uns vídeos e travaram, enfim. Essa parte de vídeo foi que travou hoje a parte inicial e foi a mais pesada, né, do meu PowerPoint. Mas, enfim, eu gostaria de fazer um comentário, né, desse caso. Não sei se tu pode colocar o teu primeiro slide, Michele, que eu não estou conseguindo acessar aqui teu primeiro slide desse caso, do segundo caso. Sim, espera aí. Vamos colocar aqui, ó. Tá. Vê se tá aparecendo ali. Tá Peraí. aparecendo. Não. Só um pouquinho, deixa eu voltar. Aqui. Aí. Tá. Então, essa questão, assim, queria fazer uma ressalva só e contribuir, né, com esse caso na questão dos pontos.
Por ela ser uma paciente feminina, o ponto R6, né, é um dos dragões, então ele é um ponto excelente para a mulher. Eu também utilizaria, ou utilizo mais o R6 em mulher do que o próprio R7, mas isso foi uma questão de muita discussão em 2, 3 anos que a gente foi para a China, porque aqui no Ocidente a gente utiliza muito maciócia, né? E o maciócia ele é muito enfático nessa questão do R7 tonificar somente o yang do rim, né? E não, ele tonifica o yin também, né? E por ele ser um ponto mãe também poderia ser utilizado, quer dizer, não está, principalmente se ele fosse um paciente masculino, eu utilizaria o rim 7. Porém, como ele é um paciente feminino, a indicação do rim 6, ela caiu como uma luva assim, para essa paciente, né? É um dos dragões também, é um ponto que eu utilizo muito para essas disfunções, principalmente do fogo do fígado, né? O rim 6. Mas não estaria errado de pensar no ponto mãe no R7 também, era só essa contribuição que eu queria deixar. E nesse caso, por exemplo, se eu usaria o rim 6 e rim 7, eu não usaria a abertura com o P7 e o rim 6, né? Eu usaria a abertura com o pericárdio 6 e o Schonmai. E aí ele... Oi? O Schonmai. O Schonmai, BP4. Né? Porque ele encaixaria melhor nessa questão do paciente feminino, né? E então, se tu faz a abertura com P7, fecha com o R7, tu já tem o ponto do rim 6 também. Então, ao mesmo tempo, tu está dando 2 pontos de rim diferentes, né? Aí sim, aí entraria umas funções diferentes. Embora o rim 7 também, ele tonifica muito o DIN, né? É um ponto importante para essa tonificação do DIN, para infertilidades, enfim, é um ponto excelente, né? Mas essa seria a contribuição. Essa paciente específica, principalmente para pacientes femininas, ali onde tu usou os pontos, se tu puder passar o slide, por favor. O VB13, né? Eu sou fã desse ponto, tá? Ele realmente ele faz esse assentamento desse yang do fígado, né? É uma combinação excelente entre o VB13 e o pericárdio 6. E um ponto eu usaria para acalmar esse fígado 2 situações, né? Poderia usar uma ou outra. Fechar o circuito no lado direito, por ser uma paciente feminina, entre F1 e F14, e usar o F3 no contralateral. Ou usar o ponto da vesícula biliar, que drena o yang do fígado, que seria o vesícula biliar 43, né? VB43. Então, eu usaria, nessa dinâmica dessa paciente, o F1 com F14, fecharia o circuito, né? Por ela também apresentar dor no hipocôndrio, né? Fecharia esse circuito F1 e F14, e no lado esquerdo usaria o F3. E o IG4 no contralateral, no lado direito, né? Para fazer esse T circular. Ou o VB43. Mas esse VB43, o VB13, desculpa, sou fã desse ponto, né? Principalmente nessas situações. Muito bacana assim, a tua escolha, e a questão do R6 só com R7, e essa ressalva da questão do R7, que às vezes o pessoal, a gente lê muito a literatura do Maciossi, e o Maciossi é bem enfático na questão do yang do rim no rim 7. Bom, os exercícios terapêuticos, infelizmente, vocês vão ter que ver no YouTube, né? Mas um exercício que eu indicaria para essa paciente seria um exercício que vocês podem colocar. Vou tentar aumentar aqui a minha tela. Se tu puder agora retirar a tua apresentação, Michele, por favor. Pode deixar. Pronto. Tá, obrigado. Eu vou colocar aqui a minha... aqui está o... Não aparece o meu aqui. Deixa eu ver esse meu vídeo aqui. Não aparece na tela inteira meu vídeo?
Não. Não. Agora sim, né? Não? Tá aparecendo a tua foto, Barão. Tá. Bom, nós vamos ver da foto. Um movimento seria esse, o mão de nuvens, né? Um dos exercícios indicados para trabalhar a questão do pericárdio, né? E olhar bem para o ponto do pericárdio, tá? Então, seria esse movimento, mãos de nuvem. Aquele do dragão, que eu já coloquei, e a percussão bem no F14, né? No ponto Mo do fígado. Percussões leves, né? Na área hipocondrial, ambos, né? Direito e esquerdo. E uma percussão também no B23, no ponto do rim, né? Nas costas. Faria essas percussões específicas, né? E também faria também aquela massagem toda a região do VB13, italiano também, né? Para esse caso especificamente. Então, eu vou passar então para o Ruggiero. Ruggiero? Vamos Oi? lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, esse caso, na realidade, foi um caso que eu tratei, na realidade, então eu vou contar essa história para vocês aí de outra forma. Vamos lá. Então, vamos lá. Esses slides. Tá aí, né? Estão vendo? Sim. Tá aí, tá. Então, na real, o que aconteceu? Ó, esse paciente, ele teve essa paciente, né? Então, ela foi, na realidade, ela reclamava muito do olho seco dela, pós a segunda vacina da Covid, que ela tomou, entendeu? A vacina da Covid, de uma forma ou de outra, deu algumas reações em algumas pessoas, né? Não dá para negar. Não tem como negar que ela gerou um calor interno em muita gente, inclusive em mim. Enfim, mas daí ela foi até o hospital oftalmológico, então nós temos aqui em Sorocaba tem um hospital oftalmológico, e é um hospital de referência, tem gente aqui do Brasil inteiro para ser tratado, né? E ela chegou lá e o pessoal mandou fazer uns exames, né? E falaram, olha, você está com um sintoma de síndrome de Sjögren, que é o quê? Olho seco, boca seca, dor na articulação. Esses são os sintomas do síndrome de Sjögren. Ela não tinha dor na articulação, só isso, né? Mas ela acordava todo dia após a meia-noite com muita sede e com o olho praticamente grudando, né? Grudando, assim, a pálpebra. Tinha que acordar e lavar o olho, passar colírio e tudo. E assim, era uma situação complicada para ela, né? Enfim, ela já era minha paciente, veio aí, né? E o pessoal falou, não, que era síndrome de Sjögren, mandou fazer os exames, ela fez, não deu nada, porque ela não tinha dor articular. O que aconteceu? Ela pegou e falou, não, qual é o tratamento normal do síndrome de Sjögren? O tratamento convencional é usar colírio o resto da sua vida, entendeu? Colírio o resto da sua vida, beber água à noite o resto da sua vida e tomar anti-inflamatório para dor articular. Não é uma coisa muito interessante, digamos assim. Não é uma, né? O médico falou, é síndrome, é uma síndrome. Você vai ter isso o resto da sua vida. Não tem jeito, né? O tratamento de medicina ocidental. Enfim, daí ela veio ser tratada com a gente. Então, os sintomas que ela tinha, que mais atrapalhavam, era essa boca sequíssima, chegava a grudar, né, o lábio no dente. Então, não ter qualificação. Né? E chegava o olho a grudar também a pálpebra no olho. Era muito ruim para o paciente. Só que, assim, o horário da 1 às 3 da manhã, né? Aquele horário do fígado. Tipo assim, né? Para um médico ocidental, não quero nem saber, isso não me interessa. Né? Para gente, isso aí é ouro, né? Você vai pegar e falar,
Meu Deus, isso aí é muito importante se dar ideia, né? Enfim. Bom, a pessoa, né, a jovem de 48 anos, ela estava com excesso de comida quente também, tomando álcool, e meio da pandemia, enfim. O que aconteceu? Daí, a gente começou a tratar com a acupuntura, com esses pontos aí, muitos pontos que a Michele e o João Barão me falaram, né, que foram abordados aí. Eu não lembro se eu usei outro, não estou com o protocolo agora aqui na minha mente. Mas sempre o F2, sempre, né, pontos tentando tirar calor do fígado, na realidade. Né? Pontos que a pessoa que tem uma deficiência de yin absurda, na realidade. Né? Então, assim, ela tem um calor no fígado e ela tem uma deficiência de yin, na realidade. Então, assim, a gente, então, daí o que aconteceu? Né? Vamos pegar aqui o tratamento mesmo nosso. Assim, nós tratamos ela com um fitoterápico chamado Longdan, que foi o que a Michelle propôs também. O Longdan, assim, o Longdan, na realidade, é um fitoterápico coringa mesmo, como ela mesmo falou. Quem vai trabalhar com fitoterapia chinesa vai ter que ter esse tipo de produto para estar proporcionando ao seu paciente, porque é muito bom, né? Ele tira calor do TA inferior, de forma geral. Ele tira do fígado, de vesícula, mas também tira de bexiga, tira de... Né? Não pode nem tomar muito, porque senão você tira calor também até do baço. E é perigoso, né? Mas calor do estômago, por exemplo. O cara tem uma azia, gastrite, bacana, para quem tem infecção urinária, para quem tem, né, esse excesso de calor no fígado, foi interessante. Daí eu entrei com Longdan para esse paciente, comecei a tomar. Ele começou a tomar. Ele falou, olha, eu estou melhorando, mas ainda eu acordo no meio da noite, entendeu? Eu acordo ainda para tomar água. Ou seja, fez o exame de diabetes, não tinha nada, né? Era um caso esquisito. Bom, enfim, o Longdan, ele retira calor do TA inferior. Daí eu optei também em colocar o Qijo de Huanhuan, que é uma variação do Liu Wei, que a Michelle até falou já, ela abordou na apresentação passada, que é o melhor tônico do rim que existe, e do rim e do fígado. Né? Só que o Qijo de Huanhuan é uma variação do Liu Wei. Ele tem mais duas plantas, na realidade. Né? Você tem a fórmula básica do Liu Wei, que são 6 ervas, que Liu Wei quer dizer 6 ervas, na realidade. Né? Então, é uma fórmula formada de 6 ervas. E você coloca mais duas ervas. As duas ervas são o quê? O goodberry, né, e o crisântemo. São plantas que retiram o calor do seu fígado. Ela resfria o fígado. Então, da mesma forma que a gente retirou o calor do TA, a gente jogou tipo um gelo no fígado do cara. E assim, daí não teve jeito. Junto com a acupuntura e com a alimentação que eu vou mostrar, esse paciente, assim, em 2 semanas não tinha nenhuma queixa mais. Ele sarou. Uma coisa que era eterna, uma síndrome eterna, relacionada lá na medicina ocidental, pelos oftalmologistas, por exemplo, a gente conseguiu resolver. E o cara hoje, é óbvio que ele mudou a alimentação, se ele exagerar em alimento, a paciente de 48 anos, se ela exagerar em alimento quente de novo, ela vai voltar a ter o sintoma. Mas ela foi tratada e realmente a gente teve um sucesso legal nesse tratamento. Né? Bom, fisioterapia tradicional, né, às vezes a chinesa é um pouco mais complicada para achar, ervas para tratar o fígado, né, para mobilizar a energia do fígado. Então, a carqueja, de leão, a cachorro, ferro da terra, tem várias. Plantas mais, a gente chama de plantas colaguras, na verdade, né? Plantas que movimentam mais esse movimento, a madeira do seu corpo. Tá? E legal tomar à noite também. Então, se a pessoa vai dormir, às vezes, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite, sei lá, ela toma esse chá. Por quê? Porque o fígado, naquele horário do fígado, que é da 1 às 3, ele vai ter um aporte melhor para ele trabalhar. Então, isso vai facilitar a vida do cara também. Né? Uma das comidas mais importantes, eu tenho uma série de comidas aqui que vão ser citadas aqui nessa aula, vocês veem depois. Mas a comida mais importante que você dá para um paciente que está com problema
de fígado, na realidade, é o espinafre, entendeu? Uma planta, né? Uma planta, uma couve, na realidade, são plantas muito verdes, né? Ela tem a cor do fígado. E assim, e elas têm muito ferro, e elas vão ajudar realmente o fígado a trabalhar melhor. Tá? Você tem um monte de coisa. Ovo de gansa, não sei onde acha para comprar isso. Mas deve, né? Enfim, a gente pega nos livros de medicina chinesa, né? Que mais? Genipapo, bom. Mas o espinafre é uma indicação sempre importante. A mulher sempre ela perde mais sangue, então ela sempre vai ter mais deficiência de madeira, tá? Então é importante você sempre orientar ela a consumir esses tipos de alimentos com tá? Então, para proteger uma coisa importante, para proteger a madeira através de um suplemento vitamínico, ferro e cobre, tá? Por quê? Porque eles fazem parte da formação da hemoglobina. Então, assim, você vai estar formando um sangue mais forte, tá? Então, é importante você... Se você se alimenta mal, por exemplo, seu paciente se alimenta mal, né? Tem paciente, às vezes, que não come muito mal, na realidade, né? E é isso aí. Então, a pessoa fica anêmica. Então, o problema é que se a pessoa não consome muito... Eu tive um amigo, o Covid, por exemplo, o que está acontecendo? Ele está roubando muito ferro do seu sangue. Por isso que tem gente tendo muito sintoma, na realidade, pós-Covid, entendeu? Um vírus que ele entra, ele dá em geral, ele dá uma roubada no seu ferro, na realidade. Eu tenho amigos, por exemplo, que são veganos, na realidade. Nossa, os caras estão quase morrendo, na realidade, quando pegam um negócio desse. Porque é muito grave mesmo. Ele tem uma anemia muito grave. Então, assim, daí não adianta também você querer pegar e entrar só com, né, espinafre e ora pronobis. Você tem que entrar com um suplemento férreo mesmo, né? Tipo, injetável de noripurum, na realidade, que é o que a gente tem indicado na realidade. Que mais? Basicamente é isso, né? E agora vamos conversar, né? Eu acho que não conversamos com ninguém ainda, então vamos lá. Bom, Rogério, tem uma pergunta, eu acho que a gente responde essa pergunta e finaliza, né? Pela questão do tempo, eu falei para colocar no chat, né? Então, a Kellen colocou aqui, estou com uma paciente de 13 anos com muito calor interno e vento. Ela veio por sonambulismo, que já foi controlado. Intestino preso, uma vez por semana no máximo. Já estamos com 2 a 3 vezes por semana, ou seja, ela conseguiu uma melhora na questão da prisão de vento. Muita agitação mental, ansiedade, insegurança e medo. Qual fito podemos ajudar ela? A família adora fito. Entrei inicialmente com hortelã e molongu. Então é isso. Então, vamos lá, Kellen. Olha, eu acho assim, numa forma geral, o Long Dan nessa forma, que é uma fórmula chinesa, ele entraria bem, porque ele tiraria um pouco desse calor, desse vento que está no fígado desse paciente. Se você viu isso aí, né? Como fórmula nacional, por exemplo, uma fitoterapia tradicional, o próprio chá de hortelã, um chá de dente de leão, por exemplo, já ajudaria. Eu misturaria dente de leão com hortelã, faria um mix e daria para esse paciente tomar o tempo inteiro. Vai tirar esse calor, pelo menos, né? O long dele é mais completo, mas está mais difícil de comprar, né? Então, cada vez mais a fitoterapia chinesa está começando a complicar, viu, gente? A gente tem ainda, mas a Anvisa agora... Você viu isso aí, João Manuel? Agora só a indústria de medicamento pode fabricar o fitoterápico chinês. A gente fabrica como... Na realidade, a gente dá uma engambelada na Anvisa, na realidade, que a gente manipula, a gente fabrica como tintura-mãe as gotas, né? Então, assim, então dá para ir. Então, ele vai como tintura-mãe, ele é como se fosse uma matéria-prima só. Então, assim, só que a Anvisa quebrou as fábricas, tipo a Vitafor, as outras que estão trabalhando, porque não eram fábricas de suplementos. Então, assim, a gente tem que dar um jeito. Você tem como comprar os chás também, né? Lá na Cicinha ou em outros lugares, e comprar com a gente, sei lá. Tem as formas tem as formas, não vai acabar, não. Mas
o industrial mesmo, né? Então eles deram uma quebrada na moçada, né? Enfim. Mas um chá de hortelã com dente de leão, eu acho que já ajudaria muito, viu? Ou manipulação de extrato seco, né? Uma cápsula de 500 miligramas com meio a meio, hortelã e dente de leão. Eu acho que, assim, esse paciente aí daria uma tirada nesse calor interno, pelo menos. Travei aqui? Mas a tintura, ela funciona muito bem, né, Rogério? Eu acho que eu, particularmente, trabalho só com a tintura, praticamente. Então, e tem um cara competente que faz para mim aí também, né? Então. Faça o contato depois. Inbox. Então, eu acho que essa é uma maneira, né, da gente, enfim, de todas as conversas que a gente teve, também é uma maneira de prosseguir aí e também de dar esse suporte, né? Então, o ano passado teve essa briga, né, na indústria farmacêutica. Os sindicatos de indústria farmacêutica caíram de pau na gente que trabalha com fitoterapia chinesa. Por quê? Porque eles querem para eles, né? Então, assim, daqui a pouco você vai ter a Roche, vai estar lançando uma linha de fitoterapia chinesa, a Pfizer, a AMS. A gente sabe que isso vai acontecer. Óbvio, vai ser até bom. Só que assim, vai poder vender só em farmácia. Né? Então, assim, aí a gente sabe que vai desvirtuar também, e a questão do preço, né? Que não é assim na China, a questão das farmácias, né? Tu e a Michelle, que tiveram oportunidade de ir, né? E a Michelle viu lá também nas farmácias a facilidade, né? De tu encontrar tanto a questão da acessibilidade, do valor, né? Para a população, dessa abrangência social do custo, né? Baixo, enfim. Essa é uma questão que depois isso aí levaria a outro seminário, né, para a gente discutir. Na realidade, o que vai acontecer na realidade, eu vou ser sincero para você, né? O pessoal deve ter uma galera que talvez tenha interesse em fazer o curso de medicina chinesa aí. Na própria China mesmo, essas fórmulas magistrais, você tem elas, mas elas são coisas que estão na drogaria, né? Na farmácia, lá no hospital mesmo, a gente faz as fórmulas personalizadas. Daí é um estudo um pouco mais avançado, né? O cara tem que entender de erva por erva, mas é o que vai acontecer. Então, você se prepara aí, João Barão, para montar um curso desse aí, viu? A gente vai montar um curso de